Fala pessoal, beleza? Aqui mais um conteúdo para os nossos vídeos, mais um vídeo para o nosso canal Notícia do Fogão. Esse aqui é o terceiro já com a live, é o quarto conteúdo do dia, mais notícias. Hoje só vai dar Botafogo em todos os programas esportivos e ocupando quase que o programa inteiro, né? Não se fala em outra coisa, Botafogo fazendo história na Libertadores com um 5-0 avassalador contra o Peñarol, né? O tal temido Peñarol de 5 Libertadores, etc e tal. O leão virou gatinho e o Botafogo passou o carro. O cachorro, né? O pitbull pegou o leão, fez de gatinho e acabou o papo. Agora é a gente focar, administrar as forças aí pro brasileiro, que Libertadores agora tem o jogo de volta? Tem, mas é administrar o elenco ali, poupar uns ou outros e focar na final, que fatalmente vamos ser falsos modestos aqui e dizer que não, né? A final é 30 de novembro, estaremos lá, dia 30 de novembro, em Buenos Aires. Acho que não será o Monumental de Nunes, devem trocar o estádio, mas acho que vão acabar mantendo na Argentina, sim, esse jogo. Infelizmente, né, pro bem do espetáculo, seria muito melhor se jogasse pro Brasil. Mas vamos ver aqui o Redação Sport TV e outros comentaristas falando do Botafogo. Ó, antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no nosso canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael e bora pro vídeo. Aqui estão os nossos destaques do dia. Quinta-feira, 24 de outubro. O destaque principal tem que ser esse aí, né? A aula de futebol que o Botafogo deu no Peñarol. 5-0 no segundo tempo. Os uruguaios vieram com toda a retranca planejada, funcionou por 45 minutos, depois que atropelamento com direito a cavadinha. Já o estado de Minas diz que o Manchester City do Haaland fazendo esse golaço aí no fim. Bom, para tratar desses e de outros assuntos, aqui estão nossos debatedores de hoje, Rodrigo Coutinho e Carlos Eduardo Éboli. Tudo bem, Coutinho? Fala, Barreto, tudo bem? Um abraço para você, pro Éboli, pessoal de casa. Você citou bem aí o atropelamento do Botafogo ontem, né? Um dia que certamente o torcedor alvinegro e todo mundo que gosta de futebol vai ter em alta conta aí ao longo da história, né? A gente foi imaginar a maior vitória do Botafogo na Libertadores, se considerarmos, né, que o 6-0 sobre a Aurora foi pré-Libertadores. Então, dentro da Libertadores, fase de grupos mais mata-mata, esse 5-0 é a maior vitória da história do Botafogo na competição e a maior derrota da história do Peñarol em mata-mata de Libertadores. Então, o Peñarol chegou a levar goleada, levou algumas goleadas já, né? É a 49ª edição que o Peñarol participa da Libertadores, então já levou bastante goleada, levou de 5-0, já levou de 6-1, mas na fase mata-mata é a primeira vez que é goleada dessa forma, né? 5 gols de diferença, 5 gols em 28 minutos, né? Impressionante realmente como foi avassalador o segundo tempo do Botafogo ontem. Carlos Eduardo Éboli. Marcelo Barreto. Quase que direto do Newton Santos para a bancada do Redação, né, Éboli? Bom dia. Tudo bem, Barreto? Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que acompanham aqui o Redação. É a diferença, gente. Ainda é essa a diferença do futebol brasileiro para o resto do continente. Às vezes acontece uma surpresa aqui, outra ali, como um Boca na final da última Libertadores, né? Que Deus sabe lá como chegou na decisão, aos trancos e barrancos. Um Boca muito mais defensivo do que ofensivo, apostando nos pênaltis. E quebrou a sequência de finais brasileiras que vai voltar agora. E na casa dos argentinos, na casa do River, porque o Atlético Mineiro não vai fazer jogo de volta, né? O Atlético Mineiro vai fazer reconhecimento de gramado, né? Para a final, no jogo da volta contra o River Plate. E o Botafogo já está lá. Um Botafogo que mostra hoje o melhor futebol do continente. Agora vai ter que provar isso na decisão contra o Atlético Mineiro. Mas o segundo tempo ontem do Botafogo... Já marcou a decisão? Está marcado dia 30. Dia 30 de novembro. Buenos Aires. 16 horas. Isso. Monumental. Botafogo e Atlético Botafogo Mineiro. e Atlético. Se acontecer algo diferente, eu só imagino muito contrariado isso do lado do Atlético com o River Plate, porque tem um 3-0 ali, é um River Plate, mas não vejo força nenhuma no River Plate. Vai ser ali, porque o Botafogo já está na decisão. Acho que a diretoria do Botafogo, em função de tudo que aconteceu na atmosfera desse jogo, infelizmente, deveria orientar os seus torcedores a não irem a Montevidéu. Acho que a torcida do Botafogo não deveria, nenhum botafoguense deveria ir a Montevidéu. Para quê? Para se machucar, porque vai ser jogo da forra, vai ser jogo dentro e fora de campo, vai ser jogo da forra.
Acho que o Arthur Jorge devia colocar um time reserva, com todo respeito às reservas, que não estou falando, bota reserva para apanhar, não é isso. Mas é que tem que pensar assim agora no Campeonato Brasileiro, até o dia 30 de novembro, o Botafogo tem que pensar em sustentar a liderança do Campeonato Brasileiro. E esse segundo jogo é um jogo protocolar, mas vai ser o jogo da forra, vai ser um jogo tenso. O Peñarol não vai fazer um amistoso com o Botafogo. Né? E ontem foram 45 minutos do melhor time da América, eu não tenho dúvida nenhuma. E é difícil a gente pensar algo negativo num 5-0 histórico. O negativo é o primeiro tempo. O positivo é como o Botafogo conseguiu fazer uma releitura para o segundo tempo e encaixar o que ele tem de melhor, furando o bloqueio defensivo do Peñarol, que se mostrou eficiente no primeiro tempo, na minha opinião, Rodrigo, muito pela ineficiência do Botafogo. Sim. Uma certa apatia, passividade. Foi um Botafogo completamente sem atitude no primeiro tempo. Atitudes individuais, movimentos coletivos. E no segundo tempo, com 15 minutos, encaixando isso, já estava 3-0. Eu acho que na reta final do primeiro tempo, o Botafogo já começa a se aproximar de algo mais próximo daquilo que ele tem o costume de fazer. Mas ainda por uma assim, atitude individual do Luiz Henrique. E acho que também, se a gente olha na reta final, já na reta final do primeiro tempo, o mesmo movimento que o Savarino faz, que gera o primeiro gol do Botafogo, né? Que é uma bola que o Luiz Henrique recebe na meia direita, a gente viu anteriormente, ele daqui a pouco vai ver de novo. Né? O Savarino faz a diagonal entre os zagueiros, e é engraçado o quanto o Luiz Henrique é um cara de tanto talento, que o quarto zagueiro do Peñarol, ele tá preocupado se o Luiz Henrique vai passar do Marcos Oliveira, que é o lateral esquerdo. O que o quarto zagueiro faz? Ele dá um passo à frente para reduzir o espaço de cobertura. É justamente a lacuna que o Savarino encontra para entrar em diagonal e receber em profundidade. Então, é legal a gente falar isso, né? O Botafogo muda bastante do primeiro para o segundo tempo, realmente, encaixa melhor os movimentos, acha aquilo que faz, assim, de mais maravilhoso na temporada, né? Que é essa liberdade, os 4 jogadores de frente, de se encontrarem quase sempre pelo centro do campo, dos laterais passando bem abertos no campo de ataque, do Marlon Freitas trabalhando por trás da linha da bola, mas não teve desespero, né? Não teve, meu Deus do céu, vamos começar a cruzar a bola na área, né? Vamos começar a fazer ligação direta, botar zagueiro na área toda hora. O Botafogo chegou à goleada, construiu a goleada da forma em que construiu grande parte das vitórias na temporada, né? Com o tipo de jogo que gosta de fazer, com o tipo de jogo que treina, com essas conexões, como do primeiro gol do Luiz Henrique com o Savarino, e posteriormente, né, com os espaços surgindo. A gente já viu várias vezes o Botafogo construir placares elásticos nessa temporada com contra-ataque, né, com o adversário se abrindo um pouco mais. O jogo mais aberto. Jogo mais aberto. E isso também apareceu no segundo momento, então foi muito legal de ver. É claro, existe essa disparidade técnica? Existe. Existe também, não é porque o Peñarol tomou de 5-0 ontem que passou a ser um time que não saiba se defender. O Peñarol sabe se defender, tanto é que chegou até aqui com um repertório limitado que tem tecnicamente falando. Mas o Botafogo superou isso. O Botafogo mostrou ontem que um time mais qualificado tecnicamente, quando bem treinado, quando tem repertório de jogo, né? Quando consegue ter treino, jogadas planejadas, combinadas para abrir uma defesa fechada, é perfeitamente possível você construir um bom resultado em cima disso. Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? O time bem treinado que se acerta no vestiário, sem o treinador precisar fazer alterações de jogadores. Então, acho que houve uma leitura muito precisa de jogadores com o treinador no intervalo e um entendimento do que deveria ser feito de maneira imediata no segundo tempo. Porque a reação do Botafogo partiu do primeiro minuto do segundo tempo. Foi impressionante. No primeiro minuto a gente já viu um Botafogo posicionado de maneira diferente, com uma atitude diferente, com uma movimentação diferente, já conseguindo a primeira finalização antes do primeiro minuto, com o Savarino, que não apareceu no primeiro tempo. As ausências técnicas do Savarino, do Almada, fizeram muito mal ao Botafogo. A falta da chegada do Gregor e do Marlon Freitas, que é uma característica do Botafogo. O próprio Marlon fez um primeiro tempo bem abaixo, errando passes que não costuma errar. Lentidão na saída, um time lento, um time imprevisível. E aí bate aquilo no íntimo de cada jogador. Pô, a gente sabe jogar mais do que isso. O Peñarol é um time bem armado, Rodrigo. O Peñarol não é um time... Ninguém chega numa semifinal de Libertadores porque tem um rostinho bonito ou porque deu sorte. Né? Mal bem, o Peñarol conseguiu em 200 minutos ficar com a defesa limpa diante de um Flamengo. Que apresentou suas falhas. Não foi uma equipe bem treinada, talvez, para aquele jogo. Sem inspiração. É lógico que bate nesse momento uma pontinha de vergonha, deveria pelo menos, os jogadores do Flamengo,
que tiveram 200 minutos para fazer pelo menos um gol no Peñarol e não conseguiram. No íntimo, deveria. Aliás, ontem a gente está aí mostrando números do Arthur Jorge, técnico português, e ontem foi 5 Day. 5 Day. 23 de outubro, eu até disse aqui, né? Além de ser aniversário do Pelé, é a data de nascimento do meu avô Guilherme, e ontem eu não tinha me tocado nisso. Ele faria 100 anos. Rapaz. Era o centenário dele, do botafoguense Guilherme Guilhermino, meu avô materno. Botafogo que acabou fazendo uma belíssima homenagem ao seu avô e ao Rei Pelé, com o futebol que mostrou. Né? E dando também esse recado ao Flamengo. No dia do 5-0 sobre o Grêmio, dia 23 de outubro, o Botafogo faz 5-0 numa semifinal de Libertadores, né? Jogando em casa. E aí, só que aquele foi de volta, né? Aquele foi de volta. Esse é de ida, volta. resolvendo o confronto. Foi de volta depois de um primeiro jogo em que terminou empatado, porque Deus sabe lá como, porque o Flamengo foi muito superior ao Grêmio. Né? Era um Flamengo que voava em campo. Como é esse Botafogo não encaixa o seu melhor jogo? A intensidade, a gente falou até nas manchetes, falou dos resultados da Liga dos Campeões e muito da intensidade da Premier League. Eu já falei aqui, o Botafogo quando encaixa a sua intensidade de jogo, lembra muito, né, a dinâmica de jogo que a gente vê na Premier League. Guardadas as devidas proporções, qualidade dos jogadores e tudo mais. Estou falando de dinâmica de jogo. E nenhum time brasileiro consegue ter essa dinâmica que o Botafogo, quando encaixa o seu melhor, imprime, né? Eu diria que nenhum time brasileiro nessa temporada chegou nem próximo disso, né? Com uma peça fundamental que é o Luiz Henrique, cada vez mais confiante. Né? O gol do Savarino, ele é muito condicionado por algo que o Luiz Henrique colocou na cabeça dos marcadores no final do primeiro tempo. Se me desse espaço, eu vou driblar. Eu vou levar para cá. Eu vou levar, é que nem o Garrincha. Guardar as devidas proporções, por favor. Mas eu vou para a esquerda. Eu vou para a esquerda. E você não vai me pegar. Eu vou para a esquerda. Eu vou para a esquerda. Eu fui para a esquerda e você não me pegou. E eu vou chutar em diagonal. E ele fez isso algumas vezes também no segundo tempo. Depois que o Botafogo já tinha aberto vantagem no placar, ele consegue fazer isso. É um jogador... É porque a explosão é muito grande, né? Exatamente. Por isso é que ele pode avisar que vai para a esquerda ou vai para a direita. E ou vou para a direita. Ele é um canhoto que gosta de puxar para a direita. E ele consegue aliar, cara, 3 coisas que são muito difíceis de você ter num jogador. Primeiro é a habilidade, qualidade de drible, né? Bola grudada no pé o tempo inteiro, repertório para conseguir iludir o marcador. Segundo, força física. Terceiro, velocidade. Se a gente unir tudo isso... Posso botar um quarto de momento? Confiança. Confiança, claro. Tudo. E se a gente unir tudo isso, a estatura que ele tem, né, o tamanho da perna do jogador para fazer esse tipo de jogada é importante. Ele tem 1,84 m. É um ponta de 1,84 m que tem habilidade, que faz tudo isso. É realmente um jogador bem acima da média do nível do futebol sul-americano, tanto é que há 2 temporadas atrás se destacava num campeonato superior, campeonato espanhol, né, e era pretendido por outros clubes europeus. Vamos começar pelo Luiz Henrique, as aspas dos jogadores do Botafogo que falaram na zona mista depois da partida. Sabíamos que seria um jogo difícil, a característica do Peñarol é uma equipa que defende muito bem, mas nós conseguimos fazer o nosso jogo. E conseguimos dar a resposta positiva no segundo tempo e conseguimos fazer os golos. E agora é continuar a trabalhar e pensar no jogo de volta. Na verdade, o Mister pediu para rodar a bola um pouquinho mais rápido, até para desequilibrar o adversário. E no segundo tempo nós fizemos isso muito bem e atacamos a profundidade de onde gerou o primeiro gol do Savarino. E segundo tempo voltamos mais focados também, sabíamos que era importante vencer dentro de casa para a gente chegar com um resultado de bom tamanho lá e hoje conseguimos fazer isso muito bem e agora temos mais 90 minutos para que possamos resolver lá e chegar à final. O futebol proporciona esses momentos e a gente foi inteligente em aproveitar, mas acho que quando a gente aproveita dessa forma é porque a equipe toda estava focada e a gente fica muito feliz de poder ter feito esses 5 gols, mas como eu falei, pé no chão, a gente não ganhou nada. Respeitar muito a equipe do Peñarol e a gente tem mais uma batalha pela frente. No primeiro tempo, acho que foi muito importante nós não cair em provocações nem nada disso. E no segundo tempo conseguimos fazer o melhor possível para ganhar o jogo. Isso foi muito importante, isso foi a chave do jogo. Meu pai é torcedor do Peñarol. Meus amigos perguntaram para ele para quem torcia por esse jogo. Ele falou que obviamente Botafogo. Y hoy debe estar muy feliz por el gol, por la victoria, pero hace poco yo tiré una foto de él con la camisa nueva de Botafogo, la branca, y en baixo tenía la de Peñarol. Yo tiré foto de él y tenía que estar tapando porque en baixo estaba la de Peñarol, para que la gente no fale nada, pero no, él debe estar feliz que la victoria es nuestra.
Não começamos nem terminamos pelo Luiz Henrique, o erro foi meu. Eu li o nome dele na nossa tarde e achei que ali era a ordem dos jogadores que estavam falando. Mas terminamos bem com o Barbosa, contando essa história do pai, né? Não, a história é fantástica, né? Pai é pai, né? Você não tem jeito. O filho tá vestindo a camisa do Botafogo, eu sou Peñarol, mas vamos abrir uma licença poética considerável, né? O Barbosa tocou num ponto importante, a questão foi o Savarino, a questão da pilha, né? O time do Peñarol entrou com uma estratégia muito simples, né? De se defender e deixar o time do Botafogo nervoso também, para que o Botafogo não se concentrasse em campo no sentido de buscar alternativas para furar aquele bloqueio defensivo. Então foi um jogo muito pegado, um jogo muito parado, de uma sequência de rolamentos, foi um show de rolamentos do time do Peñarol, com uma conivência vergonhosa. Deixa eu pegar o nome da peça aqui. O senhor Andrés Rojas, da Colômbia, que deu inacreditáveis 4 minutos de acréscimo no primeiro tempo. Aquilo deveria ser um ponto para causar vergonha à Conmebol. E você previu na transmissão da Rádio Globo com o Edson Mota. Isso, eu falei no máximo 5, Edson. O Edson disse, cabem 10. Você falou assim, vai dar no máximo 5. Mas nem chegou. Vou fazer uma confissão aqui rapidinho. Eu não consegui ver o primeiro tempo ao vivo. Eu tava fazendo Tá na Área ontem, o programa terminou 9h30, eu tava indo pra casa, então eu vi o primeiro tempo quando cheguei em casa retroativamente, né? Eu consegui ver o primeiro tempo inteiro, de 49 minutos, em 28 minutos. Claro, a bola parava e eu adiantava, a bola parava e eu adiantava. De tanta paralisação que teve, eu achei assim, eu não vou conseguir pegar o jogo ao vivo até o final. Consegui pegar o jogo ao vivo no intervalo. De tanta paralisação que teve, não foi excedida durante os acréscimos. E quando o árbitro, que é orientado pela Conmebol, Comissão de Arbitragem da Conmebol, aplica 4 minutos, é como se a Conmebol estivesse chancelando isso. Olha, eu concordo com o antifutebol, eu concordo com a bola parada, eu concordo com a catimba. Você está sendo conivente com isso. É uma vergonha pro futebol, cara. É uma vergonha. É uma estratégia que faz parte do futebol desde que o futebol é futebol. Ok, mas hoje você tem instrumentos, inclusive orientações para coibir isso. E a Conmebol não se recicla nesse sentido. Vamos lembrar aqui, passar um histórico rápido dos jogos de Sul-Americana, de Libertadores. Os acréscimos são sempre assim muito econômicos. E em todos os jogos, mais acirrados principalmente, o visitante explora esse tipo de situação, porque sabe que a Conmebol, que o árbitro não vai aplicar o acréscimo necessário. Mas posso te falar? É muito cansativo para o árbitro fazer o jogo correr. Eu também sei. Porque ninguém quer que o jogo corra. Ninguém quer. E às vezes nem ele também. Ele quer dar uma respiradinha. Seguradinha, né? Vamos dar uma descansada. Dar uma controlada também no ritmo do jogador. Mas ficar dando aqueles 15 minutos de acréscimo da FIFA também... Não, é o extremo. Tem que ser um nem outro. São 15 minutos que também não vão andar. Exatamente. Dentro desses 15... Os goleiros vão bater tiro de meta cada vez mais devagar. Quanto mais vai chegando perto do fim, mais demora um tiro de meta. É isso, Assim, os tiros de meta hoje no futebol duram 1 minuto, em média. Os mesmos que fizeram dos tiros de meta do Rossi contra o Corinthians. Sim. A regra dos 6 segundos no futebol é só contar, gente. Olha pra televisão e fica contando. Nunca vai dar na história 6 segundos e nenhum juiz marca. Porque assim, vai dar uma confusão danada. Se você marcar, é um tiro livre indireto contra o goleiro. Aí depois os caras vão cobrar que você dê do outro lado. Aí você vai ter que ficar contando todas. Os caras não querem. E aí a gente vê o quanto a visão da FIFA com relação ao jogo é eurocêntrica, né? Porque esse tipo de coisa, é claro que em casos isolados podem acontecer no futebol europeu. A gente pode ver ali um time fazendo isso, mas geralmente é coibido de imediato pelo árbitro. Aqui na América do Sul, não só nos campeonatos nacionais, mas em Libertadores Sul-Americana, isso acontece toda semana e não se tem nenhuma iniciativa de tentar alterar, criar uma regra para minimizar essa situação. Gente, o goleiro do Peru atrasava tiro de meta dando bronca no juiz. O Galesse, né? A bola na marca, ficava gritando com o juiz, balançando o dedo, não sei o quê, e não batia. E eu acho foi que tomar ontem... um cartão amarelo, sei lá, sim. no fim do jogo, Foi uma vergonha. E depois de tomar o cartão amarelo, continuou xingando o juiz. Porque ele recebe, depois do cartão amarelo, ele sabe que ele não vai ser expulso por isso, aí que ele ganha mais liberdade ainda para soltar tudo que ele tem na cabeça. Mas eu acho que ontem, no primeiro tempo, em algum momento, o Peñarol conseguiu entrar na cabeça dos jogadores do Botafogo. Sim, fato. Um time nervoso. Savarino, né? É quem fala disso na nossa sequência de entrevistas ali. A gente fez bem não se deixar cair em provocação, então, mas foi quase. O Alex Telles, logo no início, entrou na pilha. E quando entra na pilha, sai do jogo. Que é justamente essa estratégia. Entrou na pilha, sai do jogo. O Peñarol se sente muito confortável, né? E isso não é desse time de agora, nem dos times de antes, é uma questão de cultura, né? Os jogadores uruguaios são educados
a render bem em situações de provocação. Isso. Se sentem confortáveis nessas Ficam situações bem, de né? conflito. Né? Talvez até se abastecendo da atmosfera que foi construída antes do jogo. Você carrega, eles sabem carregar isso para dentro de campo, né? E eu Sem acho que- perder a concentração. Sem perder a concentração, sem se desorganizar taticamente em campo. Aliás, o extracampo de ontem fez o checklist da Conmebol, né? Porque já começa com violência fora de campo. Tem um desgaste muito grande da polícia brasileira, especialmente a do Rio de Janeiro, com torcidas visitantes. Olha, legal foi o segundo tempo, porque o primeiro tempo foi uma vergonha. Uma vergonha, você está dentro de casa, diante da sua torcida, né? Ensaiando um monte de coisa, tudo bonito na arquibancada, jogando aquele futebol horroroso, que não é o Botafogo, que não é o futebol do Botafogo. O primeiro tempo, não é. Não sei que Botafogo era aquele que o treinador botou no campo. Os caras erravam o passe daqui e ali, ó, segurando o jogo, perdendo o jogo, chutando de fora da área, chutando para arquibancada, não acertaram no gol. O goleiro do Penharol não pegou na bola. Primeiro tempo não pegou na bola. Também, o Johnny também não pegou na bola. Mas era interessante o jogo pro Penharol, o 0-0, todo fechado, era interessante. Eles vieram para fazer o quê? Ou perder de pouco, que não é o caso, né? Ninguém pensa em perder, mas perder de pouco. Ou 1-0, tá bem, e leva lá, para lá para o Uruguai. Lá é outra história. Campo diferente, árbitro diferente, a galera pouquinho, que a galera maior é deles. Então, tudo isso contra. Então, para eles era negócio, eles ficaram fechados. A base do Baez, Fernandes e o Max Silveira. Um na frente, todos os outros aqui atrás. E ele deixava o Botafogo tocar a bola. O Botafogo saía jogando, fica lá, saía jogando, ele vem aqui, ó. E o Botafogo começou a tocar, errava. Tocava. Quando entrava no campo do Penharol, era uma dificuldade para tocar a bola, para fazer uma jogada, para fazer uma tabela, para chutar no gol. No segundo tempo, ele entrou fazendo o jogo que ele está acostumado a fazer no Campeonato Brasileiro. Por isso é que ele está liderando o Campeonato Brasileiro. Ou seja, tocando a bola, fazendo a bola andar. Fazendo a bola andar, você não tem que correr com a bola. Eles sabem disso. E começou a metida de bola. Savarino, Luiz Henrique, Igor Jesus, e aí os três homens de meio do campo. Lança, mete a bola, entra na tabela, começou a chutar no gol, aí começou a crescer o time do Botafogo. 1 minuto, Savarino chutou e o Aguirre fez uma grande defesa. Aí, 5 minutos de jogo. Luiz Henrique, Savarino, tocou e faturou aos 5 minutos Savarino no primeiro gol. Até que enfim o Savarino apareceu com uma jogadinha boa com o Luiz Henrique. Aí o que acontece? Acordou Botafogo. 5 minutos. 9 minutos, córner. O Barbosa entrou de cabeça. O Barbosa, a bola veio, bate e rebate. A bola sobrou para ele, Barbosa, que esperava, né? Cara de 2 metros de altura, ele espera o cruzamento. Tudo bem, está lá. Cruzaram a bola. Bate e rebate, a bola sobrou na frente dele. Ele meteu o segundo gol. Veja aí. 9 minutos. 13 minutos. Vai contando aí comigo, que eu posso me perder aqui. Mas veja aqui. 13 minutos. Igor Jesus, Luiz Henrique, Vitinho, Savarino, 13 minutos. Terceiro gol do Botafogo. Então, isso não teve primeiro tempo. Tabela, toque rápido, deixando os caras na maior saudade, não teve. E de repente o Botafogo acordou, pô, nós não estamos jogando, cara, vamos jogar. Qual é o jogo? É esse. Toca, mete a bola, vai na linha de fundo, dribla, faz tabela. 13 minutos. 28 minutos. Savarino, Igor Jesus, Luiz Henrique, faturou. De novo,
o toque entre os três. Savarino acabou com o jogo, segundo tempo. Luiz Henrique também. E o Igor Jesus apareceu pra caramba. Coisa, no primeiro tempo, ele estava dando trombada com o zagueiro. Querendo discutir, querendo brigar. Não é negócio. 33 minutos. Savarino, Igor Jesus, Almada chutou, o goleiro Aguirre defendeu, voltou, Igor Jesus de cabeça, 33 minutos, acabava o jogo. 5. Quem esperava isso? Ninguém. Nem o torcedor mais fanático do Botafogo esperava um jogo de 5. De 1, de 2, 3-1, 2-1. Agora 5, com passeio. Cara, que amasso. É muito difícil você ver um time fazendo o que o Botafogo fez quando o aspecto emocional é colocado em perspectiva. Eu acho que é importante a gente falar isso várias e várias vezes. Esse era o jogo mais importante da história recente do Botafogo. Eu vou me arriscar a dizer que esse era... Assim, é lógico que aquele discurso, que ele é real, né? O jogo mais importante é sempre o próximo, tudo bem. Mas se a gente olhar 30 anos para trás, esse é o jogo mais importante da história do Botafogo. Ele só não é mais importante do que aquela final. Talvez tenha a final também da Copa do Brasil, a gente vai lembrar, contra o Juventude, mas beleza. Mas nos últimos 30 anos esse estava entre os jogos mais importantes e os caras conseguiram a performance no momento mais importante. Isso tem que ser muito valorizado, porque é difícil. Quantos jogadores, quantas pessoas travam ou não conseguem apresentar suas melhores versões no maior momento, no momento de maior holofote? São várias. E o Botafogo conseguiu, diante de uma dificuldade tremenda que foi o primeiro tempo, porque o Peñarol ele foi para o Nilton Santos para travar o jogo, enervar os jogadores do Botafogo, e ele conseguiu fazer isso muito bem, com a conivência do árbitro, é verdade. E chegou no segundo tempo, mudou tudo. Em 15 minutos o Botafogo resolveu a parada. O Luiz Henrique, que está aqui na imagem, para mim foi o grande nome do jogo. Primeiro porque ele poderia ter sido expulso. Não teria sido um absurdo a expulsão dele, mas eu acho que o amarelo ficou de bom tamanho ali no braço, que acabou entrando no rosto do Léo Fernandes. E ele destrava um jogo que estava truncado. O Botafogo voltou melhor para o segundo tempo. Antes do gol já dava para ver uma postura diferente. Mas ele com um passe resolve tudo. Ele que é o cara de arrastar, de pegar a bola e olhar para frente e ter de repente 2, 3 caras que ele precisa superar, e ele geralmente supera os 3. Dessa vez ele deu o passe para o Savarino. E aí o Savarino faz o gol e o jogo todo muda. E é demonstração da qualidade que tem esse elenco do Botafogo. São muitos jogadores bons. Muitos. Luiz Henrique, Savarino, Almada, Igor Jesus, Tiquinho Soares, se precisar sair do banco. Vou até colocar o Eduardo aí também. Enfim, alguns outros jogadores. Cara, é muita gente boa. E aí, cara, você pega um Peñarol que se desmontou depois do primeiro gol, e também tem esse outro lado. O Botafogo faz 1-0 e continua em cima, e quando ele olha ver o nocauteado Peñarol pela frente, ele amassa, ele vai pra cima, faz o segundo, faz o terceiro, faz o quarto. Pô, o quarto gol pra mim ele ilustra bem o que é a diferença entre os times. É o malandro do Peñarol caindo de cara no chão, tropeçando nas próprias pernas, e o Luiz Henrique dando uma cavada pra fazer um golaço. Impressionante, de verdade. O que a gente viu é muito raro de se ver numa semifinal de Libertadores. A gente vai lembrar lá numa diferença muito menor entre as equipes de Flamengo e Grêmio. Mas aqui o que o Botafogo fez num jogo... E eu não me canso de parar para pensar nisso, porque a gente percebia a atmosfera no estádio como estava tensa. E é normal. O jogador do Botafogo sente, o torcedor também sente, porra. É uma semifinal de Libertadores, no momento que nenhum daqueles caras que estavam no estádio ali provavelmente estiveram. Quando o Botafogo esteve há muitos e muitos anos, e inclusive em uma dessas 2 outras semifinais e em formato diferente. Então, era um ambiente tenso, pesado, e que acabou se transformando numa noite de festa justíssima, merecidíssima, porque o Botafogo produz futebol, não é de hoje, produz futebol, e quem joga futebol tem que ser premiado com esse tipo de sucesso. Como joga o Luiz Henrique, Savarino jogou demais, todo mundo jogou demais. Já tinha sido assim na terça-feira com o Atlético Mineiro, atropelando o River Plate, o que jogou o Deivinho, hein? Maravilha! Atlético Mineiro e Botafogo em estado de graça nesses jogos de ida, tem a volta ainda. Claro, as vantagens são enormes. O River vai precisar de um milagre para poder reverter para cima do Atlético Mineiro. O Peñarol vai precisar de um milagre
ao quadrado, ao cubo, à 10ª potência para poder reverter para cima do Botafogo. Só que assim, ó, vai ter provocação. Os jogadores dentro de campo, eles vão sofrer ali, sabe? Vai ter pressão. E não podem entrar na onda. Não podem, porque eles não têm nada a perder agora. Só quem tem a perder é o Galo, só quem tem a perder é o Fogo. Então, sabe, não entrem em provocação. E a outra, tem que ter uma preocupação aí logística muito séria, tá? Muito séria, porque o tal do clima hostil, ele vai existir com certeza. Então tem que ter segurança redobrada, tem que ter, sabe, planejamento cuidadoso. E você, torcedor, que vai a Montevidéu, que vai a Buenos Aires, tome muito cuidado, cara. É um jogo de altíssimo risco. Dentro de campo, menos esportivamente e mais na parte de provocação mesmo, e fora de campo. Porque estão colocando a conta na confusão do que aconteceu no Rio de Janeiro, na polícia brasileira, no tratamento que os brasileiros sempre dão aos rivais que vêm de fora. A gente sabe que não tem santo nessa história. Mas o clima não tá legal. Tomem cuidado. Parabéns, Atlético Mineiro, parabéns, Botafogo, rumo à decisão da Libertadores. E sobre a decisão em jogo único e tal, a gente fala depois. Mas pra vocês, deixem opinião aí. Alguma chance de Atlético Mineiro e Botafogo ficarem de fora da final? Deixa opinião aí. Boa quinta-feira. Ainda na cabine do Nilton Santos, aqui no Rio de Janeiro, para falar com vocês a respeito de uma exibição do Botafogo pela Conmebol Libertadores da América. Um jogo histórico, um segundo tempo irrepreensível da equipe do Arthur Jorge. Savarino gastando a bola no segundo tempo, Luiz Henrique, o melhor jogador da partida, Barbosa, o zagueiro, tendo a chance também de marcar um bonito gol. Enfim, verdadeiro atropelo do Botafogo. Praticamente, eu deixo para você comentar aí embaixo se está na decisão da Libertadores da América. Do outro lado, um Galo que já passou pelo gigante River Plate por 3-0. Então quero esperar seus comentários aqui para a gente seguir batendo papo, mas olha, eu não me lembro de ter transmitido uma partida com uma equipe brasileira atropelando num primeiro jogo de semifinal da forma como o Botafogo fez aqui no estádio Nilton Santos. Para ficar para a história, para a gente não se esquecer jamais como é bonito, como é gostoso o futebol e principalmente a Conmebol Libertadores da América. Deixa aí o seu comentário. Quem é que vai fazer a decisão da Libertadores 2024? Então é isso, pessoal. Aí o Luiz Felipe Freitas, o Gerson, o pessoal do Redação Sport TV, dando espetáculos dele sobre o Botafogo, que, lógico, oficialmente ainda não é classificado, mas, gente, vamos combinar. Você fazer 5-0 já é muito difícil. Agora, você entrar em campo sendo obrigado a fazer 6 gols, e pior, não podendo levar nenhum gol de um time que já aplicou 5 em você no outro jogo, é uma missão quase impossível. É tipo você pedir que um pugilista amador vai enfrentar o Mike Tyson, vamos usar essa analogia do Mike Tyson, né? Vai enfrentar o Mike Tyson, perca um jogo no nocaute no segundo round, ou no primeiro round, tomou uma surra, que ele pega o Mike Tyson de novo, uma semana depois, todo machucado ainda, e nesse novo duelo, ele nocauteia o Mike Tyson, ele seja obrigado, não é que tipo, pode acontecer e tal, ele seja obrigado a nocautear o Mike Tyson no primeiro round. Isso é muito mais difícil do que... Ele poderia nocautear? Poderia. Mas ser obrigado a nocautear, e todo mundo sabe disso, o próprio Mike Tyson vai entrar na defensiva para evitar isso. E o tempo passando, acabou o primeiro round, acabou. Ele ganhou, porque ele era obrigado a cair no primeiro round, não caiu, ganhou. Então, fazer 5 é difícil. Ser obrigado a fazer 5 e não levar nenhum é mais difícil ainda. Ainda mais contra um adversário que é o mesmo, né? Se fosse um outro clube, o Perola levou 5 com o Botafogo. Vai enfrentar agora o Danúbio. Aí é outra história. Mas o mesmo time que é tão superior a você, a ponto de aplicar 5-0 em você, vai te pegar de novo. E você tem que meter 5 nele de volta e não levar nenhum. É muito difícil. Então, pessoal, o Botafogo fatalmente estará na final.
E agora é aguardar e se planejar para ela e para a reta final de Brasileirão. Pessoal, o link dos canais aqui embaixo na descrição, tanto do Gerson Canhotinha, é o canal Canhotinha 70, e aí o canal do Luizinho também aqui na descrição, tá? Eu sou o Rafael, eu fico por aqui. Antes de sair, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, um abraço a todos e até o próximo vídeo.